Nunca imaginei que uma terça-feira comum mudaria completamente o rumo da minha vida. O som da maçaneta girando ainda ecoa na minha memória. Foi um movimento tão simples, tão cotidiano, mas que revelou uma verdade devastadora. Abri a porta do escritório do Tiago sem bater, carregando o almoço que preparei com tanto carinho, e lá estava ele. Meu marido de 7 anos beijando a secretária como se eu nem existisse. O tempo congelou naquele instante. O perfume do risoto que eu havia preparado misturou-se com o cheiro sufocante da traição. Fiquei paralisada, segurando aquela marmita idiota, enquanto observava as mãos dele percorrendo as costas da Bianca. Quando finalmente notaram minha presença, esperava ver pelo menos um lampejo de vergonha, um pedido de desculpas, qualquer coisa que mostrasse que nossos 7 anos juntos significavam algo. Mas o que recebi foi muito pior. Tiago afastou-se dela calmamente, ajeitou a gravata como se estivesse apenas encerrando uma reunião de negócios e me encarou com um sorriso. Não era um sorriso nervoso ou culpado, era um sorriso de deboche, de superioridade. Cecília, seu lugar é na cozinha, não aqui no meu escritório. Ele disse com uma naturalidade que me cortou como uma faca. Bianca nem conseguia me olhar nos olhos, mas percebi um leve sorriso no canto dos lábios dela. Senti o chão desaparecer sob meus pés. A marmita escorregou das minhas mãos, espalhando risoto por todo o carpete importado que eu ajudei a escolher para o escritório dele. Um escritório que ajudei a pagar com o dinheiro da minha herança. Saí correndo, as lágrimas embaçando minha visão, tropeçando pelos corredores daquele prédio luxuoso no centro de Curitiba. Dirigi até o Café Aconchego, nosso ponto de encontro desde a faculdade, e liguei para a Fernanda. Ela chegou em 20 minutos. Me encontrou desabada, a máscara borrada, o corpo todo tremendo. Entre soluços contei tudo. A cena, a frase, a humilhação. Fernanda segurou minhas mãos por cima da mesa e disse algo que mudou tudo. Cecília, você não vai chorar por ele. Você vai fazer ele chorar por você. Naquela mesa de café, algo despertou dentro de mim. Era como se a Cecília submissa, a esposa dedicada que abriu mão da própria carreira, começasse a se despedir. No lugar dela, sentia nascer uma mulher que não aceitaria ser tratada como um objeto descartável. Voltei para nossa cobertura no Ecoville, aquele apartamento que eu decorei com tanto amor. Olhei para cada detalhe, cada escolha que fiz pensando em nós, e me senti uma completa idiota. Por quanto tempo fui enganada? Por quanto tempo sorri e aceitei as desculpas de reuniões tardias e viagens de negócios? Queria gritar, quebrar tudo, ligar para ele e jogar na cara dele toda a minha dor. Mas algo me deteve. A voz da minha mãe, Júlia, ecoou na minha mente. A melhor vingança não é aquela feita no calor da raiva, mas a planejada com a cabeça fria. Respirei fundo, sequei as lágrimas e comecei a pensar. Durante 7 anos, fui a esposa perfeita para Tiago Martins, o dono da construtora Horizonte, o empresário bem-sucedido que todos admiravam. Apoiei cada passo da carreira dele, organizei jantares para impressionar clientes importantes, sorri em eventos sociais, fui a companheira ideal, e ele retribuiu com traição e humilhação. Sentei-me na nossa cama de casal, aquela mesma cama onde tantas vezes acreditei nas promessas dele, e comecei a vasculhar meu celular. Abri a galeria de fotos, vendo momentos que pareciam tão genuínos. Aniversários, viagens, comemorações. Era tudo uma farsa? Ou em algum momento ele realmente me amou? Rolando as fotos, parei em uma imagem nossa na inauguração da construtora. Estávamos radiantes, brindando ao futuro. Foi naquele dia que assinei os papéis que me tornaram sócia minoritária da empresa. Algo que Tiago insistiu ser apenas uma formalidade fiscal. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que cresceria para se tornar o plano perfeito. Me levantei, fui até o closet e peguei a pasta com documentos importantes que sempre guardei. Contratos, escrituras, procurações. Tiago sempre disse que eu não precisava me preocupar com essas burocracias. Agora, talvez, aqueles papéis que assinei sem questionar muito poderiam ser minha salvação. Ou melhor, minha arma. Enquanto analisava aqueles documentos espalhados pela cama,
Lágrimas silenciosas ainda escorriam pelo meu rosto. O choque inicial começava a dar lugar a uma mistura de raiva e determinação. Tudo o que construímos juntos, nosso apartamento, nossos planos, nossa vida, parecia agora uma elaborada mentira. E o mais doloroso era perceber quantos sinais eu havia ignorado. Peguei meu celular e liguei novamente para Fernanda. "Preciso da sua ajuda", disse com a voz mais firme que conseguia encontrar. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Não voltaria a dormir na nossa cama aquela noite. Arrumei uma pequena mala e fui para o apartamento da minha prima Daniela, no centro da cidade. Ela não fez muitas perguntas quando viu meu estado. Apenas me abraçou e preparou um chá enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. "Ele não vai se safar dessa", murmurei enquanto tentava adormecer no sofá-cama da Daniela. "Não dessa vez." Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se a traição tivesse rasgado um véu que cobria meus olhos. Lembrei de todas as vezes que Tiago chegou tarde cheirando a perfume diferente, das mensagens que ele escondia, das ligações que atendia no banheiro. Como fui tão cega? Encontrei Fernanda no café Aconchego. Ela já estava lá quando cheguei, com seu característico copo grande de café preto e a expressão determinada de quem estava pronta para entrar em guerra ao meu lado. "Antes de tudo", ela disse quando sentei, "você tem certeza que quer enfrentá-lo? Porque conheço um ótimo advogado que pode garantir um divórcio favorável sem maiores confrontos." Balancei a cabeça. "Não quero apenas me divorciar, Fernanda. Quero que ele sinta na pele o que é ser humilhado. Quero que ele perca tudo, assim como eu perdi." Ela sorriu, aquele sorriso que sempre me dava confiança nos momentos difíceis. "Então vamos precisar ser estratégicas. Nada de escândalos imediatos ou confrontos emocionais. Precisamos de um plano." Durante as 2 horas seguintes, começamos a traçar os primeiros passos. Fernanda sugeriu que eu fingisse não saber de nada por enquanto, que continuasse agindo normalmente, enquanto reunia provas. "Homens como Tiago ficam descuidados quando acham que estão no controle", ela explicou. Voltei para casa naquela noite. Tiago já estava lá, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou com um beijo casual na bochecha e perguntou por que eu havia saído correndo do escritório. Engoli o nojo e a vontade de gritar, e menti. Disse que tinha ficado envergonhada de interromper algo importante e que derrubei a comida por acidente. "Eu ia te ligar, mas fiquei tão sem graça. Desculpe pelo carpete", falei, forçando um sorriso. Ele pareceu aliviado, quase satisfeito consigo mesmo. "Não se preocupe com isso. Já pedi para a equipe de limpeza resolver." Então acrescentou com aquele tom condescendente que agora eu percebia que sempre usou comigo. "E da próxima vez, me avise quando for aparecer no escritório, ok? Tenho reuniões importantes." Naquela noite, enquanto ele dormia, comecei minha investigação silenciosa. Vasculhei seu notebook quando ele foi tomar banho. A senha era a mesma de sempre. A data do nosso casamento, ironicamente. Encontrei e-mails trocados com Bianca que iam muito além da relação profissional. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Quando Tiago saía para trabalhar, eu investigava tudo o que podia. Descobri um segundo celular escondido no fundo de uma gaveta de meias. Encontrei extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Fotografei tudo. Documentei cada descoberta. Uma semana depois da cena no escritório, marquei um encontro com Rodrigo Duarte, o advogado que Fernanda recomendou. Seu escritório no bairro Batel exalava profissionalismo e discrição. Rodrigo me ouviu atentamente, sem julgamentos, enquanto eu narrava minha história e mostrava as evidências que havia coletado. "Cecília", ele disse após analisar os documentos, "há algo mais grave aqui do que apenas uma traição conjugal. Estes extratos mostram movimentações financeiras suspeitas. E pelo que você me contou sobre ser sócia da empresa, precisamos verificar se você não está sendo implicada em algo ilegal sem saber." Aquilo me gelou. Não bastava a traição emocional. Tiago poderia estar me envolvendo em algum esquema fraudulento? Rodrigo pediu que eu trouxesse todos os documentos que havia assinado relacionados à empresa. Prometi fazê-lo o mais rápido possível.
De volta ao apartamento, enfrentei uma noite de insônia. Repassava mentalmente cada momento do nosso relacionamento, tentando identificar quando tudo começou a desmoronar. Será que Tiago sempre foi assim? Ou o sucesso o transformou nesse homem que eu não reconhecia mais? Na manhã seguinte, enquanto Tiago estava no banho, recebi uma mensagem de Fernanda com um link para um perfil de rede social. Era de uma mulher chamada Luísa Azevedo, uma chefe renomada que eu admirava. A mensagem dizia: ela está procurando uma sócia com formação em nutrição para um novo projeto. Talvez seja a hora de você retomar sua carreira. Aquela mensagem acendeu uma faísca dentro de mim. Por anos, coloquei meus sonhos profissionais em segundo plano para apoiar Tiago. Minha formação em nutrição, que tanto me apaixonava, ficou reduzida a preparar refeições saudáveis para ele. Seu lugar é na cozinha, ele disse. Talvez estivesse certo, mas não do jeito que ele pensava. Com a ajuda de Rodrigo, comecei a desvendar a complexa teia financeira que Tiago havia construído. Descobri que, como sócia, mesmo minoritária, eu tinha mais poder do que imaginava, principalmente porque ele havia usado meu nome em diversos documentos, muitas vezes com procurações que me davam mais autoridade do que eu sabia. Ele foi descuidado, explicou Rodrigo em nosso terceiro encontro. Provavelmente nunca imaginou que você questionaria qualquer coisa ou usaria esses poderes contra ele. Foi nesse mesmo encontro que descobrimos algo ainda mais grave. Tiago estava desviando dinheiro de investidores, incluindo uma parte substancial da minha herança que investimos na empresa. O esquema era elaborado, mas deixava rastros que um investigador financeiro competente poderia seguir. Podemos usar isso como alavanca, sugeriu Rodrigo. Mas precisamos de mais provas e, idealmente, de algum dos investidores ao nosso lado. Lembrei-me imediatamente de Maurício Braga, um dos principais investidores da construtora. Ele sempre me tratou com respeito, diferente de como Tiago se comportava com as esposas dos sócios dele. Em eventos sociais, Maurício conversava comigo sobre assuntos substantivos, não apenas amenidades. Algo me dizia que ele poderia ser um aliado. Com a orientação de Rodrigo, marquei um almoço com Maurício, supostamente para discutir uma ação beneficente que a empresa patrocinaria. Escolhi um restaurante discreto, longe do circuito empresarial que Tiago frequentava. Maurício chegou pontualmente, elegante e cordial como sempre. Após alguns minutos de conversa casual, reuni coragem e fui direta. Maurício, o que eu vou compartilhar agora é extremamente delicado e confidencial. Descobri algumas irregularidades na gestão financeira da construtora Horizonte que podem afetar todos os investidores, incluindo você. A expressão dele mudou sutilmente. Não parecia completamente surpreso, o que confirmou minhas suspeitas de que ele já desconfiava de algo. Continuo, ele disse, colocando os talheres de lado. Mostrei a ele alguns dos documentos que havia coletado, cuidadosamente selecionados com a ajuda de Rodrigo para não revelar nossa estratégia completa. Maurício examinou tudo com atenção, seu rosto ficando mais grave a cada página. Eu tinha algumas suspeitas, ele finalmente admitiu. Os relatórios financeiros dos últimos trimestres tinham inconsistências que Tiago sempre explicava com termos técnicos elaborados. Mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Estou planejando tomar medidas, falei, sentindo meu coração acelerar. E gostaria de saber se posso contar com seu apoio quando o momento chegar. Maurício me olhou diretamente nos olhos. Cecília, você sempre me pareceu muito mais inteligente e capaz do que seu marido fazia parecer. Se o que está me mostrando for confirmado, não apenas terá meu apoio, mas minha admiração. Saí daquele almoço com um aliado poderoso e uma confiança renovada. O plano começava-se a tomar forma de maneira mais concreta. Nas semanas seguintes, continuei agindo normalmente com Tiago. Era surreal preparar jantares e discutir banalidades do dia a dia com alguém que eu agora sabia que havia me traído em todos os sentidos possíveis. Cada sorriso falso, cada beijo forçado, era um pequeno ensaio para a grande atuação que estava por vir. Enquanto isso, minha rede de apoio crescia. Minha mãe, Júlia, veio me visitar quando Tiago estava em uma viagem de negócios, que descobri ser um final de semana com Bianca em Gramado. Contei tudo a ela, inclusive sobre o plano que estava formulando.
Júlia segurou minhas mãos e compartilhou algo que nunca tinha me contado. Ela também havia passado por uma traição similar com meu pai décadas atrás. A diferença, ela disse, é que naquela época mulheres como eu não tinham opções. Engoli o choro e continuei, porque achava que era o certo a fazer. Mas você, minha filha, tem escolhas. E estou orgulhosa de ver você lutando por sua dignidade. Aquela conversa me deu ainda mais força. Não estava apenas me vingando por mim, mas de alguma forma, por todas as mulheres que, como minha mãe, tiveram que aceitar humilhações em silêncio. O plano ganhou seu formato final quando Tiago mencionou o aniversário da construtora, um evento anual grandioso que reunia funcionários, parceiros e investidores. Era sua chance de se exibir, de mostrar seu sucesso para todos. Seria também a oportunidade perfeita para minha vingança. Estava pensando, comentei casualmente durante o jantar, em organizarmos o evento deste ano no restaurante Sabor do Mar, aquele novo que todos estão falando. Tiago ergueu as sobrancelhas, surpreso com minha sugestão. O Sabor do Mar era conhecido por ser extremamente exclusivo e caro, frequentado apenas pela elite de Curitiba. Seria um grande statement, continuei. Mostrar que a construtora Horizonte está em outro patamar agora. Ele sorriu, claramente agradando com a ideia de impressionar seus pares. Você conseguiria uma reserva para 100 pessoas? Dizem que a lista de espera é de meses. Deixe comigo, respondi confiante. O que ele não sabia é que eu já havia conversado com o proprietário, um antigo amigo da família de Fernanda, que não apenas garantiu o espaço, mas concordou em ser cúmplice do que estávamos planejando. Nas semanas que antecederam o evento, finalizei cada detalhe do plano com precisão cirúrgica. Rodrigo garantiu que todos os documentos legais estavam em ordem. Maurício mobilizou discretamente outros investidores e garantiu a presença de um auditor respeitado. Fernanda coordenou a parte técnica do que seria apresentado no evento. E eu, surpreendentemente, encontrei tempo para me reunir com Luísa Azevedo. Nossa conexão foi imediata. Ela procurava alguém com formação em nutrição e paixão por gastronomia para ser sócia em um novo restaurante voltado para a alimentação saudável e sofisticada. Era como se o universo estivesse conspirando ao meu favor, oferecendo não apenas a chance de vingança, mas de um novo começo. Na véspera do grande dia, tive um momento de dúvida. Estava no quarto de hóspedes da casa da minha mãe, onde havia me refugiado alegando a Tiago que precisava ajudá-la com alguns problemas de saúde. Sentada na beira da cama, me perguntei se deveria seguir com aquilo. Seria melhor apenas me divorciar e recomeçar silenciosamente? Foi quando recebi uma mensagem de Tiago. Não esqueça de usar aquele vestido azul amanhã. Combina com a decoração que escolhemos e você parece menos pálida nele. Aquela mensagem tão casual e ao mesmo tempo tão controladora dissipou qualquer dúvida. Ele nunca mudaria. Homens como Tiago não aprendem com conversas ou pedidos de desculpas. Eles só entendem quando perdem algo que valorizam. E no caso dele, não era eu. Era seu status, seu dinheiro, sua imagem pública. Adormeci com uma certeza renovada de que estava fazendo a coisa certa. Amanhã, Tiago Martins aprenderia que algumas mulheres não aceitam ficar apenas na cozinha. Algumas de nós tomamos o controle da cozinha inteira e de todo o restaurante. Na manhã do grande dia, acordei antes mesmo do despertador tocar. Meu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e determinação percorrendo minhas veias. Olhei para o vestido vermelho que havia escolhido, não o azul que Tiago sugeriu, pendurado na porta do guarda-roupa da minha mãe. Vermelho como a raiva que senti, vermelho como o novo começo que eu construiria das cinzas deste casamento. Filha, você tem certeza disso? Perguntou minha mãe Júlia, enquanto tomávamos café. Assenti firmemente. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Ela apertou minha mão por cima da mesa. Então estarei lá para te apoiar. Na primeira fila. Passei a manhã me preparando, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Ensaiei o que diria, como reagiria. Fernanda apareceu por volta do meio-dia para ultimar os detalhes técnicos. A apresentação está pronta, ela confirmou, mostrando-me os slides no tablet. Primeiro as fotos normais de vocês, depois gradualmente introduzimos as evidências. O timing será crucial. E o Rodrigo?
Já está em contato com Maurício? Os auditores estarão posicionados discretamente entre os convidados. Ninguém vai suspeitar até que seja tarde demais. Meu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Onde você está? Precisamos chegar juntos ao evento. Apareça em casa até às 17 horas. Sempre ordens, nunca pedidos. Como não percebi esse padrão antes? Respondi com uma mentira final. Estou finalizando os detalhes da decoração no restaurante. Te encontro lá diretamente. Será perfeito. Confia em mim. Às 18 horas, chegamos ao restaurante Sabor do Mar. Estava deslumbrante, exatamente como planejei. Flores elegantes, iluminação suave, uma atmosfera de celebração e sucesso. O cenário perfeito para o que estava por vir. Tiago já estava lá, impecável em seu terno italiano, cercado por sócios e bajuladores. Quando me viu, seu sorriso vacilou por um segundo ao notar o vestido vermelho, mas rapidamente se recompôs. Afinal, estávamos em público. Finalmente! Ele disse, me puxando para seu lado com força desnecessária. Estávamos falando sobre a expansão para o sul. Sorri educadamente para o grupo. Desculpem o atraso. Queria garantir que tudo estivesse perfeito para esta noite tão especial. Durante a próxima hora, circulei pelo salão, verificando cada detalhe do plano. Confirmei com o gerente do restaurante que o telão estava funcionando perfeitamente. Troquei olhares discretos com Fernanda, que monitorava a chegada dos convidados. Vi quando Maurício entrou, acompanhado por 2 homens de aspecto sério que reconheci como os auditores. Minha mãe estava sentada em uma mesa lateral, elegante e calma, me dando um sorriso encorajador quando nossos olhares se cruzaram. Vi também quando Bianca chegou, usando um vestido preto justo demais para a ocasião. Ela me cumprimentou com falsa cordialidade, aquela mesma expressão ensaiada de quem beija o rosto da esposa enquanto dorme com o marido. Que evento maravilhoso você organizou, Cecília! Ela disse, sua voz doce como veneno. Tiago tem sorte de ter uma esposa tão doméstica. Resiste ao impulso de jogá-la na fonte decorativa do restaurante. Em poucas horas, ela entenderia a extensão do seu erro. Por volta das 20 horas, após o jantar principal ser servido, Tiago se levantou para fazer seu discurso. O salão silenciou. Observei-o caminhando até o pequeno palco, confiante, arrogante, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, ele começou, sua voz amplificada pelos alto-falantes. É com imenso orgulho que celebramos hoje o 5º aniversário da construtora Horizonte, uma empresa que nasceu de um sonho e hoje é referência no mercado imobiliário do Paraná. Enquanto ele discursava sobre conquistas e projetos futuros, eu respirava fundo, me preparando. Ele falou sobre sua visão, sua determinação, seus sacrifícios, sem mencionar uma única vez o dinheiro da minha herança que financiou o início de tudo, ou meu apoio constante durante todos esses anos. E para finalizar, ele disse, após quase 20 minutos de autoelogio, quero agradecer aos investidores pela confiança, aos funcionários pela dedicação e à minha esposa Cecília por organizar este belo evento. Risos contidos ecoaram pelo salão. Tiago ergueu sua taça de champanhe. A construtora Horizonte e há muitos anos de sucesso. Os convidados aplaudiram. Era minha deixa. Levantei-me e caminhei lentamente até o palco, sentindo todos os olhares sobre mim. Tiago pareceu surpreso quando peguei o microfone de suas mãos. Eu também gostaria de dizer algumas palavras, anunciei com uma voz calma, que não revelava o turbilhão dentro de mim. Tiago tentou disfarçar o desconforto. Não estava no script dele me dar voz naquela noite. Claro, querida, ele disse, forçando um sorriso. Seja breve. Aquela última frase, aquele pedido para que eu fosse breve, como se eu fosse uma criança fazendo uma apresentação escolar, foi o combustível final que eu precisava. Há 5 anos comecei. A construtora Horizonte nasceu de um sonho, não apenas do sonho de Tiago, mas de um sonho que compartilhamos. Um sonho que financiei com a herança que recebi dos meus avós. Um sonho que apoiei abrindo mão da minha própria carreira como nutricionista. Notei Tiago se mexendo desconfortavelmente no palco. Este não era o discurso de esposa devotada que ele esperava. Durante esses 5 anos, trabalhei nos bastidores, organizando eventos como este,
mantendo contatos sociais importantes, sendo a esposa perfeita que um empresário de sucesso precisa. Fiz uma pausa dramática. E durante todo esse tempo, acreditei estar construindo algo juntos. Fiz um sinal discreto para Fernanda, que acionou o primeiro slide no telão atrás de mim. Era uma foto nossa na inauguração da construtora, sorridentes e apaixonados. Ou pelo menos eu estava. Mas recentemente descobri que enquanto eu cuidava dos nossos sonhos, Tiago cultivava outros interesses. O próximo slide mostrou uma captura de tela de mensagens entre Tiago e Bianca. Nada explícito, mas suficientemente íntimo para causar murmúrios no salão. Vi Bianca empalidecer em seu assento. Descobri que não era apenas nossa relação que estava sendo traída, continuei. Minha voz ganhando força, mas também a confiança de cada pessoa nesta sala. Os slides seguintes mostraram documentos financeiros, destacando discrepâncias, transferências suspeitas, contratos adulterados. A cada nova imagem, o burburinho no salão aumentava. Como sócia minoritária da empresa, assinei documentos que me davam mais responsabilidade do que poder. Mas o que Tiago não considerou é que responsabilidade vem com conhecimento. E conhecimento é poder. Olhei diretamente para Tiago, que agora havia perdido completamente o sorriso. Seu rosto alternava entre palidez e vermelhidão, os punhos cerrados ao lado do corpo. Tiago me disse recentemente que meu lugar era na cozinha. Talvez ele estivesse certo. Fiz outro sinal. E o próximo slide mostrou o contrato que eu havia assinado com Luísa Azevedo na semana anterior. Por isso, tenho o prazer de anunciar que estou retomando minha carreira como nutricionista e me tornando sócia do novo restaurante da chefe Luísa Azevedo, que abrirá no próximo mês. Sorri ao ver a expressão chocada de Tiago. Parece que meu lugar é mesmo na cozinha, mas como proprietária, não como serviçal. O salão explodiu em aplausos confusos. Alguns convidados pareciam desconcertados, outros intrigados. Tiago avançou em minha direção, tentando retomar o controle. Cecília, acho que você bebeu demais, ele disse entre dentes, tentando pegar o microfone. Vamos encerrar esta parte do evento. Recuei um passo, mantendo o microfone firmemente nas mãos. Ainda não terminei, Tiago. Na verdade, estamos apenas começando. Virei-me para a plateia. Gostaria de chamar ao palco o senhor Maurício Braga, um dos principais investidores da construtora Horizonte. Maurício se levantou, imponente em seu terno cinza, e caminhou até nós. Tiago empalideceu ainda mais ao ver os dois homens de terno escuro que o seguiam. Senhor Martins, Maurício disse formalmente, estendendo um envelope. Estes são os resultados preliminares da auditoria que solicitamos após recebermos evidências de irregularidades financeiras em sua gestão. Que auditoria? Que irregularidades? Do que você está falando? Tiago balbuciou, seu charme habitual completamente desaparecido. A mesma auditoria que confirmou o desvio de fundos de investidores, incluindo parte significativa da herança da sua esposa, respondeu Maurício com frieza. Os mesmos desvios que você usou para financiar suas viagens particulares, suas amantes e aquela casa em Gramado que você escondeu de todos. O salão inteiro agora estava em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o som dos garçons respirando ao fundo. Isso é um absurdo. Tiago tentou, olhando ao redor em busca de apoio. Cecília, você não pode fazer isso comigo. Na verdade, não só posso como devo, respondi calmamente. Como sócia minoritária, tenho responsabilidade legal sobre qualquer atividade fraudulenta da empresa. Felizmente, também tenho a procuração que você me fez assinar há 3 anos, supostamente para simplificar questões burocráticas. Fiz sinal para Rodrigo, que se levantou de sua mesa. Meu advogado, doutor, Rodrigo Duarte, usou essa procuração para realizar algumas mudanças na estrutura societária da empresa na semana passada. Rodrigo tomou o microfone. Com a autoridade legal conferida pela procuração assinada pelo Sr. Martins, a senhora Cecília transferiu legalmente 60% das ações da construtora Horizonte para a Fundação Novo Recomeço, uma organização que apoia mulheres vítimas de violência doméstica e econômica. Vi Tiago cambaleando como se tivesse levado um soco físico. Você não pode fazer isso. Vou processar todos vocês. Você pode tentar, respondi calmamente. Mas seria difícil ganhar qualquer processo
enquanto enfrenta acusações de fraude financeira, apropriação indébita e falsidade ideológica. Maurício deu um passo à frente. Os auditores aqui presentes já encaminharam um relatório preliminar às autoridades competentes. Estamos apenas esperando a conclusão deste evento para formalizar algumas questões. Foi nesse momento que Bianca se levantou e correu para a saída, provavelmente percebendo que o barco estava afundando e ela seria uma das primeiras a se afogar. Alguns outros funcionários próximos a Tiago fizeram o mesmo, enquanto a maioria dos convidados permanecia em choque. Tiago avançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Sua vadia ingrata. Eu te tirei do nada, te dei tudo isso, e é assim que você me agradece? Antes que ele pudesse se aproximar mais, 2 seguranças do restaurante, que eu havia instruído previamente, o contiveram. Tirou-me do nada? Repeti, permitindo que minha voz finalmente mostrasse toda a mágoa e raiva acumuladas. Eu era uma nutricionista formada com distinção, com uma carreira promissora pela frente. Foi o meu dinheiro que iniciou sua empresa. Foi meu apoio que sustentou sua imagem de homem bem-sucedido. A única coisa que você me deu foram mentiras e humilhações. Olhei ao redor, para todos os rostos atônitos. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo espetáculo, mas acredito que todos merecem saber a verdade sobre onde investiram seu dinheiro e sua confiança. A partir de amanhã, a construtora Horizonte terá uma nova diretoria, comprometida com práticas éticas e transparentes. Todos os projetos em andamento serão mantidos, todos os empregos preservados, exceto, claro, os de pessoas diretamente envolvidas nas fraudes. Fiz uma pausa, sentindo uma onda de alívio e poder que nunca havia experimentado antes. E quanto a você, Tiago, sugiro que comece a procurar um bom advogado criminalista. Vai precisar. Os seguranças começaram a escoltar Tiago para fora, enquanto ele gritava ameaças e insultos. Observei calmamente até que ele desaparecesse pela porta, levado embora como o lixo tóxico que ele era. O silêncio que seguiu foi quebrado por Maurício, que começou a aplaudir lentamente. Minha mãe se juntou a ele, depois Fernanda, depois Rodrigo, e logo todo o salão aplaudia. Não era uma ovação de alegria, mas de respeito, de reconhecimento por um ato de coragem que poucos teriam. A festa acabou, anunciei finalmente, mas para aqueles que quiserem ficar, o bar permanecerá aberto por conta da casa. Acredito que todos precisamos de uma bebida depois disso. Desci do palco sentindo minhas pernas tremerem. A adrenalina começava a baixar, deixando-me exausta, mas estranhamente leve. Fernanda foi a primeira a me abraçar. Depois minha mãe, depois Luísa, que havia assistido a tudo de uma mesa discreta no fundo. Você foi incrível, Luísa sussurrou. E estou ainda mais certa de que seremos ótimas sócias. Nos dias seguintes, a tempestade que eu havia provocado atingiu seu ápice. Os jornais locais noticiaram a prisão preventiva de Tiago e de alguns de seus colaboradores mais próximos. A construtora Horizonte entrou em um processo de reestruturação com Augusto Veloso, o antigo sócio de Tiago, que sempre desconfiou de suas práticas, assumindo a presidência temporariamente. Bianca desapareceu da cidade, provavelmente fugindo das consequências e da vergonha pública. Soube depois que ela tinha conseguido um emprego em uma pequena imobiliária em Santa Catarina, bem longe do luxo e glamour que almejava ao se envolver com Tiago. Quanto a mim, o processo de divórcio foi surpreendentemente simples. Tiago, enfrentando acusações criminais graves, não estava em posição de contestar nada. O apartamento no Ecoville, que tanto amei decorar, foi vendido. Não queria manter nada que me lembrasse daquela fase da minha vida. Com parte do dinheiro da venda, aluguei um apartamento menor, mas aconchegante, perto do local onde o restaurante de Luísa e eu seria inaugurado. O restante investi no negócio e em mim mesma. Voltei a estudar, atualizando meus conhecimentos em nutrição e gastronomia. 3 meses após aquela noite fatídica, encontrei-me sentada no escritório de Rodrigo para uma atualização sobre os processos em andamento. Tiago aceitou um acordo com o Ministério Público. Ele me informou. Vai cumprir pena em regime semiaberto e terá que realizar serviço comunitário. Que tipo de serviço comunitário? Perguntei curiosa. Rodrigo sorriu. Esta é a parte que você vai apreciar. Como parte do acordo,
Ele trabalhará na cozinha de um abrigo para mulheres mantido pela Fundação Novo Recomeço. Não pude conter uma risada. A ironia era perfeita demais. O homem que me disse que meu lugar era na cozinha, agora estaria confinado a uma, não como chefe ou proprietário, mas como ajudante, servindo as mesmas mulheres que pessoas como ele ajudaram a ferir. Acho que ele finalmente vai aprender onde é o lugar dele, comentei, sentindo não vingança, mas justiça. Naquela noite, caminhei pela orla de Curitiba, observando o pôr do sol refletir nas águas do lago. Pensei em tudo o que havia acontecido, em como minha vida havia sido completamente transformada em poucos meses. A dor ainda estava lá, cicatrizando lentamente, mas junto dela crescia algo novo. Orgulho, força, uma sensação de controle sobre meu próprio destino que eu nunca havia experimentado antes. Seu lugar é na cozinha, ele havia dito. Sorri ao lembrar que em 2 semanas inauguraria meu restaurante com Luísa. Tiago estava certo, afinal. Meu lugar era mesmo na cozinha, dirigindo-a, criando nela, transformando-a em meu reino e em minha redenção. A inauguração do restaurante Novo Sabor aconteceu numa noite quente de outubro, 6 meses após aquela fatídica noite que mudou minha vida. O espaço, localizado numa área charmosa do bairro Batel, estava decorado com tons de verde e madeira clara, criando um ambiente acolhedor e sofisticado ao mesmo tempo. Tudo havia sido pensado nos mínimos detalhes, desde a iluminação suave até a música ambiente que tocava em volume perfeito para conversas. Parada na entrada, usando um vestido verde esmeralda, a cor que simbolizava meu renascimento, observei os convidados chegando para o evento. Jornalistas gastronômicos, influenciadores do setor de alimentação saudável, amigos e familiares. Fernanda foi uma das primeiras a chegar, deslumbrante num conjunto preto. "Olha só para você", ela disse ao me abraçar. "Parece outra pessoa." "Me sinto outra pessoa", respondi, percebendo que era verdade. Não era apenas a aparência externa, o novo corte de cabelo, a postura mais ereta, o sorriso mais confiante. Era algo mais profundo, uma transformação interna que me surpreendia a cada dia. Luísa surgiu da cozinha, vestida com seu uniforme de chefe. Nosso acordo era claro. Ela comandaria a cozinha enquanto eu seria responsável pelo cardápio nutricional e pela administração do local. Uma parceria que unia o melhor dos nossos talentos. "Estão todos esperando por você", ela disse, apertando minha mão. "Está pronta para o discurso?" Respirei fundo, sentindo uma pontada de ansiedade. Não era a mesma pessoa que tremia ao falar em público, que se preocupava com a aprovação alheia, mas a importância do momento não escapava de mim. "Estou pronta", confirmei. Subimos juntas ao pequeno palco montado no centro do restaurante. O burburinho foi diminuindo gradualmente, até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Olhei para aquele mar de rostos, reconhecendo alguns, descobrindo outros. Minha mãe na primeira fila, olhos marejados de orgulho. Rodrigo ao lado dela, sorrindo encorajadoramente. Maurício com sua esposa, que havia se tornado uma amiga inesperada durante os últimos meses. "Boa noite a todos", comecei, minha voz firme no microfone. "Bem-vindos ao Novo Sabor, um sonho que começou nas cinzas de uma vida que pensei que fosse minha, mas que na verdade era apenas um ensaio para o que estou vivendo agora." Fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem pelo ambiente. Muitos de vocês conhecem partes da minha história. Alguns acompanharam pela mídia, outros ouviram rumores, e alguns poucos privilegiados estiveram ao meu lado durante toda a jornada. Sorri para Fernanda e minha mãe. Não vou me deter no passado esta noite. O Novo Sabor não é sobre o que perdi, mas sobre o que encontrei. Não é sobre vingança, mas sobre recomeço. Luísa tomou o microfone para falar sobre a proposta gastronômica do restaurante, explicando como combinamos técnicas tradicionais com abordagens inovadoras de nutrição. Enquanto ela falava, deixei meu olhar percorrer o salão, absorvendo cada detalhe daquele momento que parecia extraído de um sonho impossível há apenas 1 ano. Após os discursos, os convidados foram servidos com uma degustação do nosso menu. Circulei entre as mesas conversando, recebendo elogios, respondendo perguntas.
Era estranho ser o centro das atenções não como a esposa de Tiago Martins, mas como Cecília Noronha, empresária e nutricionista, parceira de uma das chefes mais respeitadas da cidade. Perto da meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, sentei-me numa mesa do canto com um copo de vinho. Exausta, mas profundamente satisfeita. Fernanda juntou-se a mim, tirando os saltos altos com um suspiro de alívio. Um brinde, ela propôs, erguendo sua taça. A mulher mais forte que conheço. Sorri, emocionada. Um brinde à amiga que não me deixou desistir quando eu queria apenas me esconder e chorar. Batemos nossas taças suavemente. Você tem falado com ele? Fernanda perguntou após alguns momentos de silêncio confortável. Não precisei perguntar a quem ela se referia. Não diretamente. Rodrigo cuida de tudo que ainda precisamos resolver. Sei que ele está cumprindo a pena conforme o acordo judicial. Fernanda assentiu. Soube que ele realmente está trabalhando na cozinha daquele abrigo. Aparentemente, não é tão ruim quanto parecia a princípio. Dizem que ele até demonstra certo talento para a coisa. Ri com a ironia. Talvez ele finalmente tenha encontrado sua verdadeira vocação. Uma semana após a inauguração bem-sucedida, a rotina do novo sabor começou a se estabelecer. As reservas estavam sempre completas, as críticas eram positivas e a equipe que havíamos contratado, composta principalmente por mulheres em situação de vulnerabilidade, treinadas através de um programa da Fundação Novo Recomeço, estava se desenvolvendo admiravelmente. Numa tarde tranquila, estava em meu escritório nos fundos do restaurante, revisando o cardápio da semana seguinte, quando Luísa entrou com uma expressão intrigada. "Tem alguém querendo falar com você", ela disse. Augusto Veloso. Fiquei surpresa. Não via o ex-sócio de Tiago desde os eventos que levaram à reestruturação da construtora. "Mande-o entrar." Augusto entrou hesitante, como se não tivesse certeza de sua recepção. Sempre o achei um homem íntegro, preso numa parceria com alguém que não compartilhava seus valores. "Cecília?" Ele cumprimentou, apertando minha mão. "O lugar está incrível, parabéns." "Obrigada", respondi, indicando a cadeira à sua frente. "Em que posso ajudá-lo?" Ele se sentou visivelmente desconfortável. "Vim para 2 assuntos. Primeiro, informar que concluímos a reestruturação da construtora Horizonte. Todos os projetos foram salvos, os empregos preservados e os investidores não tiveram perdas significativas, graças à sua intervenção rápida." Assenti, satisfeita. Nunca quis destruir a empresa ou prejudicar pessoas inocentes. Meu alvo sempre foi Tiago e seus cúmplices diretos. "E o segundo assunto?" Perguntei quando ele fez uma pausa prolongada. Augusto respirou fundo. "Estive visitando Tiago no centro de reabilitação onde ele cumpre pena." Senti um aperto no peito ao ouvir o nome dele. Era surpreendente como, mesmo após tudo, ainda provocava uma reação física em mim. "Ele pediu para te entregar isto." Augusto continuou, colocando um envelope sobre a mesa. "Disse que entende se você não quiser ler, mas que precisava tentar." Olhei para o envelope branco com meu nome escrito na caligrafia que conhecia tão bem. Parte de mim queria jogá-lo fora imediatamente. Outra parte estava curiosa. "Obrigada por trazer", disse finalmente sem tocar no envelope. "Vou pensar no assunto." Depois que Augusto partiu, fiquei encarando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Por fim, guardei-o na gaveta da mesa. Não estava pronta para qualquer comunicação de Tiago, fosse um pedido de desculpas, uma tentativa de manipulação ou mais acusações. Nas semanas seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho. O restaurante prosperava e começamos a receber convites para participar de eventos gastronômicos importantes. Numa dessas ocasiões, conheci Rafael, um produtor orgânico que fornecia para vários restaurantes da cidade. Alto, de sorriso fácil e olhos gentis, ele me intrigou imediatamente. Seu restaurante é o único que realmente entende a filosofia por trás dos orgânicos. Ele comentou durante nossa conversa inicial. "Não é apenas um rótulo para vocês, é uma escolha consciente. Começamos uma parceria profissional que lentamente evoluiu para encontros casuais, para discutir menus sazonais, depois para cafés sem qualquer pretexto profissional e, finalmente, para um primeiro jantar
que admitimos ser um encontro romântico. Estou nervosa, confessei a Fernanda enquanto me preparava para esse jantar. Não saio com ninguém há... Bem, tecnicamente ainda sou casada. O divórcio está quase finalizado, ela lembrou. E você merece isso, Cecília. Merece alguém que te veja por quem você é. O jantar com Rafael foi surpreendentemente fácil. Conversamos por horas sobre tudo e nada. Da agricultura orgânica à música, de filmes a sonhos de infância. Não houve um único momento de silêncio constrangedor ou de tensão desconfortável. Preciso te confessar algo, ele disse quando me acompanhava até em casa. Sabia quem você era antes de nos conhecermos? Li sobre o que aconteceu. Parei de caminhar, subitamente tensa. E isso te incomoda? Ele sorriu, aquele sorriso sincero que já começava a me cativar. Pelo contrário, me fez admirá-la antes mesmo de trocarmos uma palavra. A coragem que teve, a força para recomeçar, são qualidades raras. Aquela noite marcou o início de algo novo em minha vida. Algo lento, cauteloso, mas genuíno. Rafael respeitava meu espaço, meus medos, minhas hesitações. Não tentava me apressar ou me pressionar. Simplesmente estava lá, constante e paciente. Foi durante esse período que finalmente decidi abrir o envelope de Tiago, quase 2 meses após recebê-lo. Estava sozinha em casa num domingo chuvoso, sentindo-me suficientemente forte para enfrentar o que quer que estivesse escrito ali. A carta era surpreendentemente breve e direta. Cecília, não espero seu perdão. Não o mereço. Apenas queria que soubesse que o programa de reabilitação tem me feito enxergar a pessoa terrível que me tornei. O dano que causei a você é irreparável, sei disso. Mas trabalhar neste abrigo, ouvir histórias de mulheres que sofreram nas mãos de homens como eu, tem sido um despertar doloroso e necessário. Desejo-lhe toda a felicidade que eu não soube dar. Tiago, reli a carta várias vezes, tentando detectar algum traço da manipulação que sempre foi sua marca registrada. Não encontrei. Talvez fosse sincero, talvez não. De qualquer forma, percebi que não importava mais. Tiago havia perdido o poder de afetar meu presente ou meu futuro. Naquela mesma noite, liguei para Rafael e o convidei para conhecer meu apartamento pela primeira vez. Era um pequeno passo, mas significativo. Enquanto o outono cedia lugar ao inverno, o Novo Sabor recebeu sua primeira estrela em um importante guia gastronômico. A cerimônia de premiação coincidiu com a finalização do meu divórcio. 2 marcos que celebrei com igual entusiasmo. A liberdade, brindou Luísa na pequena festa que organizamos no restaurante após o horário de fechamento. Apenas os mais próximos estavam presentes. Minha mãe, Fernanda, Rafael, Rodrigo e nossa equipe. A liberdade, repeti, sentindo o peso daquela palavra. Liberdade de um casamento tóxico, liberdade da culpa que carreguei por anos, liberdade para ser quem eu realmente era. Rafael entrelaçou seus dedos nos meus sob a mesa, um gesto discreto de carinho e apoio que aqueceu meu coração. Ainda era cedo, ainda estávamos nos conhecendo, mas havia uma promessa silenciosa naquele toque. Com o sucesso do restaurante veio também a atenção da mídia. Uma revista importante queria fazer uma matéria sobre empreendedorismo feminino e superação, com foco na minha história. Hesitei inicialmente. Não queria que o Novo Sabor fosse definido pela minha experiência pessoal. Mas Luísa me convenceu que poderia inspirar outras mulheres em situações similares. A entrevista aconteceu numa manhã tranquila, antes do restaurante abrir. A jornalista, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, fez perguntas sensíveis, mas diretas. Falamos sobre o início do restaurante, sobre a parceria com Luísa, sobre os desafios de empreender no setor gastronômico. Inevitavelmente, a conversa chegou ao ponto que eu sabia que chegaria. Muitos conhecem sua história pelo que foi noticiado, ela comentou. Mas poucos sabem como você encontrou força para recomeçar. O que diria a mulheres que estão presas em relacionamentos abusivos, financeiramente dependentes, sem ver saída? Pensei cuidadosamente antes de responder. Diria que o primeiro passo é o mais difícil. Reconhecer que merece mais, que não está sozinha, que existem recursos, pessoas e instituições dispostas a ajudar. Fiz uma pausa. Também diria que a vingança não é o objetivo.
A verdadeira vitória é recuperar a si mesma, sua identidade, seus sonhos. Você não se arrepende da forma como confrontou seu ex-marido? Sorri levemente. Não me arrependo de ter exposto a verdade. Tiago estava prejudicando muitas pessoas além de mim, mas a verdadeira libertação não veio daquele momento de confronto, e sim do que construí depois. A matéria foi publicada 2 semanas depois, com o título Da Traição ao Triunfo, como Cecília Noronha transformou dor em poder. Para minha surpresa, o telefone do restaurante não parou de tocar nos dias seguintes, não apenas com pedidos de reserva, mas com mensagens de mulheres que se identificaram com minha história. Decidimos então criar um evento mensal no Novo Sabor, jantares beneficentes cujo lucro seria destinado à Fundação Novo Recomeço. Mais que isso, seria um espaço seguro onde mulheres poderiam se reunir, compartilhar experiências e receber orientação profissional sobre empreendedorismo, independência financeira e autoestima. No primeiro desses jantares, olhei ao redor e vi dezenas de mulheres de diferentes idades e origens, unidas por experiências semelhantes, apoiando-se mutuamente. Fernanda estava ao meu lado, Rafael um pouco mais afastado, respeitando aquele espaço predominantemente feminino. Luísa circulava entre as mesas, explicando os pratos especiais que havia criado para a ocasião. 1 ano atrás, comentei com Fernanda, jamais imaginaria estar aqui. Ela apertou minha mão. 1 ano atrás, você estava abrindo uma porta que mudaria tudo. Lembrei daquele momento. A maçaneta girando, a porta se abrindo, a cena de traição que presenciei. Uma porta que, ao se abrir, pareceu fechar todas as outras em minha vida. Mas, na verdade, abriu caminho para possibilidades que eu sequer conseguia vislumbrar. Sabe o que é mais irônico? Perguntei, observando o restaurante cheio, vibrante, vivo. Ele estava certo. Meu lugar era mesmo na cozinha, só não do jeito que ele pensava. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante após o evento, senti uma plenitude que não trocaria por nada. O caminho havia sido doloroso, mas cada passo me levou exatamente onde eu precisava estar. Não mais à sombra de alguém, não mais definida por um relacionamento, mas como protagonista da minha própria história. Rafael me esperava na calçada, paciente como sempre. Enquanto caminhávamos de mãos dadas pela noite fria de Curitiba, percebi que a vingança havia sido apenas um capítulo da minha história, não o final. O verdadeiro triunfo estava ali, naquela caminhada tranquila, naquela sensação de paz, naquela certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu seria forte o suficiente para enfrentar. A traição abriu uma porta que eu temia atravessar. A vingança foi minha passagem para a liberdade. Mas a verdadeira vitória era acordar todas as manhãs sabendo exatamente quem eu era e do que era capaz. E isso nem Tiago, nem ninguém jamais poderia tirar de mim novamente. O primeiro aniversário do Novo Sabor coincidiu com o início da primavera. Decidimos celebrar com um evento especial que refletisse o caminho percorrido não apenas pelo restaurante, mas por mim e por todas as mulheres que haviam se tornado parte daquela comunidade que construímos. As reservas para a noite de comemoração esgotaram em menos de 1 hora após o anúncio. Luísa criou um menu degustação que contava uma história através dos sabores, começando com elementos amargos que gradualmente cediam lugar a sabores doces e reconfortantes. Uma metáfora culinária para a jornada que muitas de nós vivenciamos. Enquanto supervisionava os últimos preparativos, recebi uma ligação de Rodrigo. Seu tom de voz imediatamente me alertou que algo importante havia acontecido. Cecília, acabo de receber uma notificação. Tiago solicitou permissão para deixar temporariamente o regime de cumprimento de pena para comparecer a um evento. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que evento? Aparentemente ele quer comparecer à cerimônia de premiação, onde você receberá o título de empreendedora do ano. Ele afirma que quer testemunhar pessoalmente seu sucesso, como parte de seu processo de reabilitação e arrependimento. Sentei-me lentamente, absorvendo aquela informação inesperada. A premiação de empreendedora do ano pela Associação Comercial de Curitiba era uma honra que não esperava receber tão cedo em minha nova carreira. Havia sido indicada
pelo impacto social do Novo Sabor e pelos programas que implementamos para mulheres em situação de vulnerabilidade. O que você acha? Perguntei a Rodrigo. Legalmente não há como impedir. A decisão cabe ao juiz responsável pelo caso dele, mas posso argumentar que a presença dele poderia causar constrangimento ou desconforto psicológico a você. Fiquei em silêncio por alguns instantes, pensando. Parte de mim queria manter Tiago o mais longe possível da minha nova vida. Outra parte, porém, sentia que impedir sua presença seria dar a ele um poder que não merecia mais ter sobre mim. Deixe-o vir, decidi finalmente. Se isso é realmente parte de seu processo de arrependimento, quem sou eu para impedir? E se for apenas um jogo para me desestabilizar? Bem, ele perceberá que não sou mais a mesma mulher. Rodrigo pareceu surpreso. Tem certeza? Ninguém te culparia por recusar. Tenho certeza. A diferença entre nós dois sempre foi que ele precisava controlar tudo e todos ao seu redor. Não quero ser como ele. Após desligar, compartilhei a notícia com Rafael, que havia se tornado não apenas meu namorado, mas um verdadeiro parceiro. Estávamos juntos há quase 8 meses, construindo um relacionamento baseado em respeito mútuo e honestidade. Algo que aprendi a valorizar imensamente após minha experiência anterior. O que você acha? Perguntei, enquanto caminhávamos pelo Jardim Botânico na tarde daquele domingo. Rafael pensou por um momento, seu rosto sério enquanto considerava a situação. Acho que só você pode tomar essa decisão, mas estarei ao seu lado, independentemente do que escolher. Aquele apoio incondicional, sem tentativas de influenciar minha decisão ou de me proteger, como se eu fosse incapaz, me emocionou profundamente. Era um lembrete constante de como um relacionamento saudável deveria ser. Quero que ele veja quem me tornei, confessei. Não por vingança ou para esfregar meu sucesso na cara dele, mas para que ele compreenda que quando disse que meu lugar era na cozinha sem querer, ele me apontou para o caminho da minha verdadeira realização. Rafael sorriu, apertando minha mão. Então ele verá. E terá que viver com esse conhecimento pelo resto da vida. Na semana seguinte, recebi a confirmação de que o juiz havia autorizado a saída temporária de Tiago para comparecer à cerimônia, com a condição de que ele seria acompanhado por um agente e não poderia se aproximar de mim além de uma distância estabelecida. Os dias que antecederam o evento foram preenchidos com preparativos para o aniversário do restaurante e para a premiação que aconteceria 2 dias depois. Não permiti que a iminente presença de Tiago ofuscasse essas conquistas, embora ocasionalmente me pegasse pensando em como seria revê-lo após tanto tempo. A noite de aniversário do Novo Sabor foi mágica. O restaurante estava decorado com flores da estação, luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora, e uma pequena orquestra tocava músicas que eu havia pessoalmente selecionado, incluindo algumas que me lembravam dos momentos mais difíceis, transformadas agora em trilha sonora de celebração. Durante o evento, fiz questão de destacar cada membro da nossa equipe, especialmente as mulheres que vieram do programa da Fundação Novo Recomeço. Mulheres que, como eu, haviam reconstruído suas vidas a partir de situações dolorosas. O Novo Sabor não é apenas um restaurante, disse em meu discurso. É a prova viva de que é possível transformar experiências amargas em algo doce e nutritivo. É um testemunho de que nosso valor não é definido pelos outros, mas por nós mesmas. Ao final da noite, quando os últimos convidados se despediam, Luísa se aproximou com uma expressão séria. Soube do que acontecerá na premiação, ela disse. Você está preparada? Assenti. Mais preparada do que jamais estive. Ele não tem mais poder sobre mim, Luísa. Nem sobre minhas emoções, nem sobre minhas decisões. Ela sorriu, me abraçando forte. Essa é a maior vitória de todas. O dia da cerimônia de premiação chegou com um céu excepcionalmente azul, como se a própria natureza celebrasse o momento. Escolhi um vestido vermelho vibrante, a cor que havia se tornado meu símbolo pessoal de renascimento. Rafael, elegante em seu terno cinza, me esperava na sala, uma expressão de admiração em seu rosto quando apareci. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente. Durante o trajeto até o centro de convenções onde aconteceria o evento, senti uma estranha calma. Não havia ansiedade ou medo,
apenas uma serena expectativa, como se estivesse prestes a fechar um ciclo importante da minha vida. O salão estava repleto de empresários, políticos e figuras importantes da sociedade curitibana. Localizei minha mesa na frente do palco, onde Fernanda, minha mãe, Luísa e outros amigos próximos já me aguardavam. Rafael permaneceu ao meu lado, uma presença constante e reconfortante. Foi durante o coquetel inicial que o vi. Tiago estava em um canto afastado, acompanhado por um homem que supus ser o agente responsável por sua supervisão. Ele parecia mais magro, o rosto marcado por linhas que não estavam lá antes. Vestia um terno simples, bem diferente dos caros trajes italianos que costumava exibir. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Não senti ódio, nem mágoa, nem mesmo satisfação por vê-lo naquela situação diminuída. O que senti foi algo inesperado, compaixão. Não por ele especificamente, mas pela pessoa perdida que ele sempre foi, incapaz de compreender o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. Desviei o olhar sem qualquer expressão e continuei minha conversa com um grupo de jovens empreendedoras que haviam se inspirado em minha história. Não daria a Tiago o poder de interromper nem mesmo um minuto do meu momento. A cerimônia teve início com discursos sobre empreendedorismo e inovação. Sentada entre as pessoas que realmente importavam em minha vida, senti uma gratidão profunda pelo caminho percorrido. Quando finalmente anunciaram meu nome, o salão explodiu em aplausos. Caminhei até o palco com passos firmes, consciente de que todos os olhares estavam em mim, inclusive o dele. Recebi o troféu com um sorriso genuíno, agradecendo à apresentadora antes de me posicionar diante do microfone. Há pouco mais de um ano, comecei. Alguém me disse que meu lugar era na cozinha. Fiz uma pausa, notando o silêncio absoluto que caiu sobre a plateia. Todos conheciam minha história. E, surpreendentemente, essa pessoa estava certa. Meu lugar era realmente na cozinha, mas não como alguém submissa e invisível, e sim como proprietária, criadora, líder. Vi alguns sorrisos na plateia, especialmente entre as mulheres presentes. O novo sabor nasceu de uma frase que pretendia me diminuir, mas que acabou me mostrando minha verdadeira força. E hoje não está apenas entre os melhores restaurantes da cidade, mas tornou-se um espaço de transformação para dezenas de mulheres que, como eu, precisavam redescobrir seu próprio valor. Meus olhos percorreram o salão até encontrarem Tiago. Ele me olhava fixamente, uma expressão indescritível no rosto. Dedico este prêmio a todas as mulheres que já foram subestimadas, menosprezadas ou silenciadas. Sua voz importa, sua visão importa, seus sonhos importam e nunca é tarde demais para recomeçar. Os aplausos foram ensurdecedores. Enquanto descia do palco, notei que Tiago havia se levantado. Por um momento alarmante, pensei que ele tentaria se aproximar, violando as condições de sua saída temporária. Mas ele apenas permaneceu de pé. E quando passei por ele a uma distância segura, fez um quase imperceptível gesto de cabeça. Não exatamente uma reverência, mas um reconhecimento. Depois da cerimônia, durante a recepção, Maurício Braga se aproximou com uma taça de champanhe. Merecidíssimo, ele comentou, indicando o troféu que eu segurava. E a construtora Horizonte também está se recuperando bem sob a nova gestão. Seu papel na reestruturação foi fundamental. Fico feliz em saber disso, respondi sinceramente. Nunca quis destruir a empresa ou prejudicar pessoas inocentes. Eu sei, ele disse com um olhar significativo. E isso diz muito sobre você. Mais tarde, quando estávamos nos preparando para partir, Fernanda me cutucou discretamente. Ele está indo embora e parece que deixou algo com o agente para te entregar. Olhei na direção indicada e vi o agente se aproximando com um pequeno envelope. Ele me entregou sem dizer nada, além de um formal senhora. Abri o envelope ali mesmo, cercada pelas pessoas que amava. Dentro havia apenas um cartão simples com poucas palavras manuscritas. Você encontrou seu lugar. E eu, finalmente, estou encontrando o meu. Obrigado por esta lição. T. Guardei o cartão na bolsa, sentindo que um ciclo realmente se fechava naquele momento. Não respondi e nem pretendia. Algumas histórias não precisam de epílogo. Na semana seguinte ao evento, recebi um convite inesperado. A praia de Bombinhas, em Santa Catarina,
estava organizando um festival gastronômico voltado para a alimentação sustentável e queriam o Novo Sabor como restaurante convidado especial. Era uma oportunidade de expandir nossa marca para além de Curitiba. O que acha? Perguntei a Luísa enquanto discutíamos a proposta. Seria nossa primeira participação em um evento fora da cidade. Ela sorriu entusiasmada. Acho que é perfeito. E o tema combina exatamente com nossa filosofia. Começamos imediatamente os preparativos para o festival. Rafael, que além de produtor orgânico tinha experiência com eventos, ofereceu-se para ajudar na logística. Era surpreendente como trabalhávamos bem juntos, complementando as habilidades um do outro sem competição ou ressentimento. Numa noite, enquanto finalizávamos os detalhes do menu que apresentaríamos em Bombinhas, Rafael fez uma pausa e me olhou com uma expressão séria. Estive pensando, ele começou hesitante, em expandir minha produção para o litoral. O clima de Bombinhas é perfeito para certos tipos de cultivo que são difíceis aqui no Planalto. Senti um aperto no peito. Você está pensando em se mudar? Ele pegou minhas mãos entre as suas. Estou pensando em nós construirmos algo juntos lá. Não imediatamente, não como uma mudança drástica, mas talvez uma filial do Novo Sabor, alimentada diretamente pela minha produção ampliada. Um projeto conjunto que poderíamos desenvolver aos poucos. A ideia era simultaneamente assustadora e fascinante. Deixar Curitiba, a cidade que sempre foi meu lar. Iniciar um novo capítulo não apenas profissional, mas pessoal. Confiar novamente, construir novamente, sonhar novamente. Não precisa responder agora, ele acrescentou rapidamente, vendo minha expressão pensativa. É apenas uma ideia para considerarmos, um possível próximo passo. Beijei-o suavemente. Vamos ver como será esse festival primeiro? Talvez Bombinhas tenha algo especial nos esperando. O festival aconteceu num final de semana ensolarado de novembro. Montamos um espaço temporário na praia, decorado com elementos naturais que refletiam a filosofia do Novo Sabor. Nossa equipe estava completa, incluindo 3 mulheres que haviam começado como aprendizes no programa da Fundação e agora eram cozinheiras talentosas. O sucesso foi imediato. Filas se formavam diante do nosso estande e elogios vinham de todos os lados. Jornalistas gastronômicos, turistas e moradores locais, todos queriam experimentar os pratos que haviam conquistado Curitiba. Na noite de encerramento do festival, caminhei pela praia com Rafael, descalça, sentindo a areia ainda morna sob meus pés. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O mar calmo refletia aquelas cores, criando um espetáculo que parecia feito especialmente para nós. Então, ele perguntou entrelaçando seus dedos nos meus. O que achou de Bombinhas? Olhei ao redor, para a beleza natural do lugar, para a energia acolhedora que emanava tanto da paisagem quanto das pessoas. Acho que poderia me acostumar com isso. Ele sorriu, aquele sorriso sincero que desde o início havia derrubado minhas defesas. Devagar, no nosso tempo, sem pressa, concordei, mas com propósito. Naquela noite, hospedada numa pequena pousada com vista para o mar, refleti sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Da humilhação à vingança, da vingança à libertação, da libertação à reconstrução e, finalmente, da reconstrução a este momento de plenitude. O telefonema de Luísa, na manhã seguinte, trouxe notícias ainda melhores. O Novo Sabor havia sido convidado para abrir uma filial permanente em Bombinhas, com incentivos da prefeitura local, interessada em elevar o nível gastronômico da cidade para atrair um turismo mais qualificado. É como se o universo estivesse conspirando a nosso favor, comentei com Rafael enquanto compartilhava a notícia. Ou talvez seja apenas o resultado natural de todo o trabalho e coragem que você demonstrou. Ele respondeu, sempre pragmático de um jeito adorável. 6 meses depois, inauguramos o Novo Sabor Bombinhas, construído sobre pilotis à beira-mar, com uma vista deslumbrante e um cardápio que incorporava elementos da cultura local. Rafael havia comprado um terreno nas proximidades, onde começava a se desenvolver sua produção orgânica ampliada. Eu dividia meu tempo entre Curitiba e Bombinhas, enquanto gradualmente transferíamos mais operações para o litoral.
Na noite de inauguração do novo espaço, olhei ao redor para as pessoas que haviam tornado aquilo possível. Luísa, com sua genialidade culinária, Fernanda com seu apoio inabalável, minha mãe com sua sabedoria silenciosa, Rafael com seu amor paciente, nossa equipe com sua dedicação extraordinária. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui hoje, comentei com minha mãe, enquanto observávamos o pôr do sol da varanda do restaurante, eu jamais acreditaria. Ela apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu acreditaria. Sempre soube que havia uma força extraordinária dentro de você, apenas esperando o momento certo para despertar. Naquela noite, quando todos já haviam partido, e apenas eu e Rafael permanecíamos na praia diante do restaurante, senti uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. As ondas quebravam suavemente na areia, as estrelas brilhavam num céu sem nuvens, e o futuro se abria à minha frente, não como uma estrada pavimentada por outra pessoa, mas como um caminho que eu mesma estava construindo passo a passo. Seu lugar é na cozinha. A frase que um dia me feriu agora me fazia sorrir, porque Tiago estava certo, apenas não da maneira que ele imaginava. Meu lugar era realmente na cozinha, no coração pulsante de um negócio que havia transformado não apenas minha vida, mas a vida de tantas outras mulheres. E ali, sob as estrelas de Bombinhas, com o homem que havia me ensinado o verdadeiro significado de parceria ao meu lado, entendi finalmente a lição mais importante de toda essa jornada. Nossa vingança mais doce não é contra os outros, mas a favor de nós mesmos. É viver plenamente, autenticamente, corajosamente, apesar de tudo e de todos que tentaram nos diminuir. É encontrar nosso verdadeiro lugar no mundo e ocupá-lo sem medo ou hesitação. E o meu lugar? Bem, era exatamente onde eu estava agora, livre, forte e finalmente em paz. É inacreditável como a vida dá voltas, não é mesmo? Comecei essa história como uma mulher humilhada, traída pelo homem que eu acreditava ser meu parceiro. Aquela frase dele ainda ecoa na minha memória. Seu lugar é na cozinha. Uma frase que ele usou para me diminuir, para me colocar em uma posição inferior, mas que acabou se tornando a chave para minha verdadeira libertação. Olhando para trás, vejo cada etapa dessa jornada com uma clareza que só o tempo pode trazer. Primeiro veio o choque, a dor da traição ao abrir aquela porta e encontrar Tiago beijando a secretária. Depois veio a raiva, o desejo de justiça, a sede por vingança que me consumiu durante semanas. Foi essa raiva que me deu força para investigar, para descobrir não apenas as traições emocionais, mas também as financeiras. E então veio o plano, cuidadosamente elaborado com a ajuda de pessoas que realmente se importavam comigo. Fernanda, minha mãe Júlia, o advogado Rodrigo, o investidor Maurício, pessoas que me mostraram que eu não estava sozinha, que havia um caminho a seguir além da dor. A noite da minha vingança no restaurante Sabor do Mar foi apenas o começo de uma nova vida. Aquele momento em que expus Tiago diante de todos, em que usei contra ele as próprias armas que ele havia me dado, sem perceber, as procurações, os documentos assinados, o poder legal que ele nunca imaginou que eu utilizaria. Mas o mais importante não foi a queda dele, e sim minha ascensão. O Novo Sabor não foi apenas um restaurante de sucesso, foi o símbolo da minha renascença. Um espaço onde não apenas recuperei minha carreira como nutricionista, mas onde também pude ajudar outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho para a liberdade. E quem diria que encontraria um amor verdadeiro em meio a tudo isso? Rafael me mostrou que relacionamentos podem ser baseados em respeito mútuo, em admiração genuína, em parceria real. Juntos, expandimos nossos sonhos para além de Curitiba, criando uma nova vida em Bombinhas. Hoje, quando olho para o mar da varanda do Novo Sabor Bombinhas, sinto uma gratidão profunda pela jornada completa, inclusive pelas partes dolorosas, porque sem a dor, talvez eu nunca tivesse descoberto minha verdadeira força. Sem a traição, talvez eu jamais tivesse encontrado o meu verdadeiro lugar no mundo. Se você está passando por algo parecido, se sente diminuída, traída ou sem saída, quero que saiba, há um caminho.
Há força dentro de você que talvez ainda não conheça. Há um futuro que pode construir com suas próprias mãos, independentemente do que tentaram te fazer acreditar. Minha história não termina aqui. E a sua também não. Estamos sempre nos reinventando, sempre descobrindo novas formas de ocupar nosso espaço no mundo. Quero agradecer a todos que acompanharam minha história até aqui. Realmente não foi fácil compartilhar esses momentos tão íntimos e dolorosos da minha vida. Mas se minha experiência puder inspirar, mesmo que seja uma única pessoa a dar o primeiro passo em direção à sua libertação, todo esse esforço terá valido a pena. Por isso, peço que deixem nos comentários o que acharam dessa história. Sua trajetória se parece com a minha em algum aspecto? O que você faria no meu lugar? Cada comentário é valioso para mim e para outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes. Se essa história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Temos novos relatos todos os dias, histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram traições e injustiças, mas encontraram formas de dar a volta por cima. Não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer essas histórias de superação. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. E se puder, considere apoiar o canal com o Valeu Demais, nossa forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo esses relatos diariamente para vocês. Esse suporte financeiro é fundamental para mantermos a qualidade dos vídeos e a frequência das publicações. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia, onde outra história de superação estará esperando por você. Lembre-se sempre, sua história não é definida pelos outros, mas por você mesma. Aqui é Cecília Noronha, diretamente de Bombinhas, agradecendo por cada minuto da sua atenção. Até o próximo relato.